uma, uma Câmara Técnica, por exemplo, né, que ela é instituída mesmo, de uma maneira, tem seu regimento e tudo mais. O grupo de trabalho ele é mais flexível, né? Então ele admite que não tem necessariamente que ter quórum para as suas reuniões, porque ele não tem votação. O grupo de trabalho não vota nada. Ele chega no consenso sobre uma determinada matéria. No caso nosso aqui, é uma proposta de metodologia para a revisão da cobrança do CBH Araguari, e nós encaminhamos uma minuta. Quando tem muita divergência entre o grupo e não chega assim num consenso, nós mandamos também as alternativas para a diretoria. E a diretoria, aí no caso foi a CETOC, né, Isabel? Então, a gente vai enviar nosso relatório para a CETOC. Aí a CETOC, como uma Câmara Técnica, ela pode encaminhar da mesma forma para a plenária, ou fazer uma decisão em cima dos pontos que são controversos, tá? Então, a gente tem esse procedimento. Então, não há necessariamente essa questão assim, formal, né, do quórum, porque não tem votação, tá? Então, já a título de abertura, né, nós estamos iniciando a nossa reunião. Nós tivemos a reunião anterior, a síntese dessa reunião, que na verdade não é uma ata, é uma ajuda à memória, ela foi entregue para vocês. Eu gostaria de saber se alguém tem algo a acrescentar nessa síntese que a Isabel apresentou para vocês, para nós. Vocês leram? Da minha parte, na Ana da Mosaic não tem nenhum comentário, não, ok? Ok, né? Alguém mais? Bom, então fica essa síntese como a memória da sexta reunião. E na pauta da nossa sétima reunião agora, nós temos na verdade, um único item, né, que é chegar na deliberação, na redação final da minuta. Na última reunião, como está aí na síntese, alguns questionamentos foram feitos e nós encaminhamos, conforme decisão na reunião anterior, encaminhamos a todos nós chamamos aqui de minuta geral com todas as contribuições recebidas, ou seja, foi colocado, juntamente com a minuta já existente, abaixo de cada artigo, um quadrinho para que fossem colocadas sugestões. E nós tivemos sugestões da AUAPA e do DEMAI. Tá? Então, eu vou propor a seguinte dinâmica. Eu vou ler o artigo, depois eu leio qual foi a contribuição da entidade e solicitamos daí, então, que a entidade faça a defesa do seu ponto de vista. Ok? Amém. Concorda com essa dinâmica? Foi? Posso abrir aqui a minuta, já com os comentários? Pode. Como menina Ana da Mosaic, até eu mandei um e-mail para a Isabel, eu não tenho nenhum comentário, até porque não teve uma alteração dos cálculos que impactam diretamente a mineração, né? Então, para a gente ia seguir como está na minuta para os aspectos aí que impactam para a gente, sem comentários mesmo. Nós estamos entendendo que a omissão significa concordância, né? Okay. Já no documento. Inclusive, o prazo que nós havíamos dado para a contribuição expirou, né? Sim. Aí eu achei falta da contribuição do setor agropecuário, solicitamos com a Isabel para que ela reabrisse o prazo e encaminhasse novamente o material
né? E aí veio, dentro do novo prazo, a contribuição, né, da UAPA, né? Mas faz parte, às vezes tem algum desencontro e tal, nós temos que ter essa flexibilidade. Nós estamos dentro do cronograma, nosso cronograma terminar agora, se tudo correr bem, na reunião de hoje. E depois iremos só para a aprovação dos relatórios finais. Bom, então, no artigo 1º e no artigo 2º não há nenhuma contribuição. Chegando no artigo 3º, temos a contribuição, né, da UAPA, então passarei a ler. Artigo 3º, para os usuários do setor da agropecuária em geral, inclusive para a finalidade de irrigação, a cobrança será feita de acordo com a seguinte equação. O valor de captação, valor anual da cobrança pela derivação de captação ou extração de água em reais por ano, que é o valor CAP, né? Ele é obtido pela média do volume outorgado com o volume medido. Então, essa média aritmética é multiplicada pelo PPU da captação, que é o preço público unitário para derivação, captação e extração outorgada. Parágrafo 1º. Para o usuário que não declarar o volume medido, QMED será igual ao QAUT. Tá? Então, vai valer, basicamente, o valor outorgado, né? Parágrafo 2º. Para os usuários da agricultura irrigada, o valor da captação, o valor CAP, será definido segundo faixa de captação anual, considerando como limite o valor anual, o volume anual abaixo ou acima de 250 mil metros cúbicos anual. Aí, então, vem a contribuição da instituição, da UAPA, que é o seguinte. Acreditamos que segmentação não traz os benefícios de economia e uso racional de água. Então, propõe que seja mantido o valor proposto pela deliberação normativa Conselho Estadual de Recursos Hídricos, MG, número 68, de 22 de março de 2021. A fonte do recurso hídrico seria um critério mais pertinente em função da maior ou menor disponibilidade hídrica. Caso mantenha essa condição, seria pertinente incluir a utilização de águas subterrâneas nesse critério. Bom, conforme então combinado, eu abro a palavra para o peticionário aqui que fez a solicitação para defender, explanar mais, justificar, né, porque a sua proposta, porque tem uma crença, né? Acreditamos que a segmentação é uma crença. Nós precisamos ver em que se baseia essa crença, né? Se é só um sentimento, se você tem números, enfim, como é que você nos justifica essa sua crença, tá? Tá com a palavra, então, acho que é o Kleiber, né? Jacomini, bom dia a todos. Bom dia. O que a gente observou? Esse artigo, a gente até discutiu com a diretoria da UAPA lá, o que isso a gente, a princípio, observou lá, que poderia ser um benefício que traria para quem consome menos de 250 mil metros cúbicos. No entanto, Jacomini, eu acho que o recurso, ou essa deliberação, esse princípio, a fonte do recurso hídrico que a gente pensa, por exemplo, porque tem fontes de água que tem mais ou menos disponibilidade, curso d'água. Então, acho que essa deliberação, ela poderia talvez ser usada baseado no recurso que tem. Então, se onde tem mais água disponível ou tem menos água disponível, poderia ser
um dos critérios para poder colocar esse benefício. Por que a gente vê? Simplesmente esse benefício colocar 250, dependendo da situação, eu acho que abre margem para aquelas pessoas de má fé que possam estar querendo usar água. Por exemplo, o cara, em vez de tirar a outorga no nome dele, ele tira o nome de 2 pessoas e ele vai consumir o mesmo consumo de água, no entanto, a hora de pagar, vai pagar menos. Então, a gente, assim, acho que abre margem para isso. Então, foi um dos pontos que a gente observou, que não traz esse benefício de economia e uso racional da água, fazer essa separação. E um outro ponto que a gente pensou mais é que, nesse caso, a gente estava sugerindo que mantesse aquele valor, não tivesse segmentação, e mantesse os valores de cobrança que estão na deliberação normativa lá, 68. A gente acha que seja o mais justo para o segmento. E aí, conversando com algumas outras comitês, eles estão mantendo mais ou menos a deliberação normativa 68. E aí nós estamos vindo num período que, para muitos, aumento de custo muito alto para todos os setores. Acho que os aumentos estão impactando muito no negócio de todo mundo. E, não diferente disso, esse aumento no valor da cobrança da água vai acabar impactando o setor agropecuário. Concluiu? Sim. Alguém quer fazer alguma observação a respeito, algum adendo, alguma contraditório, alguma contribuição? Enfim, estamos ouvindo. Bom, ninguém quer participar, falar sobre o assunto? Bom, no primeiro eu quero fazer um histórico, né, do que é que nos conduziu a fazer a segmentação. O primeiro assunto é esse. Você colocou a questão do impacto, né, você colocou três situações, conforme eu entendi da sua fala. Você falou sobre a segmentação, do impacto e da disponibilidade hídrica em cada subbacia, no caso. Bom, então, sobre a segmentação, sobre a segmentação, nós temos aqui que, no recente parecer do IGAM, quando ele fala das faixas de consumo para irrigação, um parecer solicitado justamente sobre isso, que ele fala, foi um parecer que ele deu no PN3, que adotou essa mesma segmentação. Então, ele diz o seguinte, o IGAM, ao entender que grandes e pequenos produtores agrícolas não dispõem das mesmas condições de produção, tratá-los de forma semelhante estaria em desacordo com o princípio da isonomia e, por conseguinte, da capacidade contributiva. O que ele quer dizer? Que aquele menor, ele tem menos capacidade econômica, e ele irriga menos e, basicamente, de uma maneira geral, ele acaba... ele paga menos também pelo fato de usar menos. Segue o parecer aqui. Importante dizer que no universo da água, exclusivamente dedicada a culturas irrigáveis, 38% das outorgas autorizam um volume de captação anual superior a 250 mil metros cúbicos. Isto é, 62% dessas outorgas autorizam um volume inferior a este marco de 250 mil metros cúbicos ano. O primeiro grupo, que estão autorizados
a captar volumes anuais superior a 250 mil metros cúbicos, detém o direito de utilizar 95% do volume total destinado para essa finalidade. Ou seja, que 38% dos irrigantes, de uma maneira geral, utilizam 95% do volume que é utilizado na irrigação. Continuando. Enquanto o segundo grupo divide entre si 5% do volume total destinado a esse fim, ou seja, o segundo grupo, que compõe 62%, ele está consumindo 5% da água de irrigação. Tá? Bom, continua aqui. É importante citar que o inciso 6º do artigo 25 da Lei Estadual 13.199, de 1999, que é a Lei das Águas Mineiras, trata sobre as características e o porte da utilização. Encontramos nesse ponto um fator que justifique o princípio da tarifação progressiva em razão do consumo. Esse recurso está previsto no mesmo artigo, em seu inciso 9. Bom, então, esse é um parecer do IGAM, com números, né, dizendo que, basicamente, o grande volume de água é do número menor de irrigantes que acaba fazendo uma captação, né, superior a 250 mil, as captações deles. Quanto a isso que você colocou, Cleiton, eu acho que nós, como pessoas de bem, que acreditamos ser, nós temos que acreditar nas pessoas, nós temos que agir, eu acho, pessoalmente, no princípio da boa-fé. E dizer que uma pessoa vai fazer duas outorgas, botar no nome de outro. Na prática, a gente sabe, você fazer duas captações com o mesmo objetivo é muito, muito mais caro, né? Você implantar dois sistemas, né? Tanto que, se você colocar no mesmo local, nós temos, por exemplo, as captações. No passado era assim, inclusive era assim. Era definido, a gente ia fazer outorga, né? Se chegava no IGAM e perguntava assim, como é que eu tenho um produtor, um irrigante, que vai ter duas motobombas que vão trabalhar em paralelo, né? E, na verdade, são duas captações, né? Duas captações, porque eles consideravam assim, cada cano na água, cada pescador ali, cada cano na água, era uma captação, mesmo que fosse uma ao ladinho da outra. Esse conceito mudou. Hoje, é um ponto de captação, é uma captação, mesmo que você tenha mais de uma tomada de água. Você não é captação diferente. Mas pode estar no nome de outra pessoa também? Não, é a mesma captação em nome de mais de uma pessoa. Tá? Então, não tem mais essa possibilidade, inclusive, tá, Cleiton? Você colocou para fazer duas captações. Bom, esse é o aspecto da tarifação progressiva, o que justifica essas faixas. Bom, em relação ao valor cobrado, o que justificou é o seguinte: na bacia do Araguari, o que está... antes de falar do valor cobrado, falar da disponibilidade hídrica. Obviamente que as outorgas são proporcionais à disponibilidade hídrica, mas já tem um mecanismo de controle disso aí, quando é colocado lá na frente, no artigo 9º, as zonas, né? Zona A, onde é área de conflito, você
área de conflito já é zona A, é o cobra mais caro. Por quê? É a área de conflito. Então, a disponibilidade é restrita. E, além do mais, além de ser restrita, você tem água de classe especial e classe 1, quando tem a classificação. Então, além de ser restrita, a disponibilidade é uma água de melhor qualidade. Então, cobra-se mais caro. As áreas de conflitos é zona B, está numa escala abaixo, para qualquer classe de água diferente da classe 1, classe especial. E nas bacias de contribuição de cursos de classe especial e classe 1, e ou captação subterrânea, que não esteja em área de conflito, na zona C, e na zona D, e nas áreas não contempladas, nas zonas anteriores, que é a maioria. Bom, então essa questão da disponibilidade já está contemplada. Tá? Finalmente, em relação aos preços, o PPU praticamente, propriamente dito, que ele é diferenciado daquele proposto pelo Conselho Estadual. O Conselho Estadual ele dá um valor ali bastante baixo, um valor lá embaixo, menor do que esse que nós estamos propondo. Por quê? Nós entendemos, isso foi um consenso em reuniões anteriores, que o setor de irrigação é aquele que mais demanda água na nossa bacia. Cerca de 85% da água que é consumida, ela vai para o setor de irrigação. Tá? Esse é um dado. Então, é importante que essa água seja realmente cobrada, principalmente dos maiores usuários. Agora, o impacto, como você fala, o impacto desse valor no mix geral do custo da produção, ele é sempre menor que 1%, sempre menor que 1%. E olha, até tem aqui uns dados interessantes que o benefício econômico da agricultura irrigada. Só para você ter uma ideia, por exemplo, não precisa ir tão longe, aqui na nossa bacia, né? Nós temos áreas aí, município de Araxá, Perdizes, Santa Juliana, né? Onde a cultura da batata é bastante significativa, né? Tem indústrias destinadas ao processamento, batata para mercado e tal. Bom, pra você ter ideia, se você tem um pivô central, você pode arrendar, você não vai nem trabalhar com ele. Você tem um pivô, você tem outorga e arrendar. Pelos dados que eu tenho conhecimento, se arrenda por R$10.000 1 hectare para uma safra de batata. Talvez a Isabela do Bom Brasil ou a Bruna possa me contestar. Eu espero que isso aconteça. Mas a informação que eu tenho é que é de R$8.000 a R$10.000 por hectare. Então, um pivô aí de 100 hectares, por exemplo, ele dá uma renda de R$1 milhão para esse proprietário desse pivô, né? Então, para quem paga esse arrendamento, a expectativa, né, de renda é basicamente o seguinte: ele paga pelo saco de batata para a indústria está pagando hoje saco de 50 quilos, né? É R$80. Informação que a gente tem. E a produtividade dessas variedades industriais, por exemplo, fica entre 800 a 1.000 sacas, né, por hectare. Então, você projeta aí uma renda de 6.400.000, a renda geral.
falando de grandes irrigantes. Agora, qual é o impacto do valor dessa água cobrada, que é uma água que não vai para uma empresa, esse valor, que precisa ficar bem claro, ele não vai para uma empresa, não vai dar lucro para ninguém. Esse preço público que vai manter o sistema de gestão funcionando, que vai reverter para a bacia no sentido de melhorar as condições de quantidade e qualidade de água. Né? Então, se os anteriores foram propostos valores realmente diferentes daquele do setor agropecuário, que ele tem um desconto muito, muito significativo em relação às outras atividades. Por exemplo, se você coloca aqui, pegando lá o Conselho Estadual, né, a tabelinha do Conselho Estadual, a água mais cara para a agropecuária é 0,042 por metro cúbico. Para indústrias, que entra aqui demais finalidades, indústria, mineração e tudo mais, é 0,042, quer dizer, é um zero a mais, né, lá para o setor da vírgula, setor agropecuário. Significa 10 vezes mais barato, não é isso? Em relação. Então, já tem um benefício muito grande, e a renda oferida pela agricultura irrigada, comparada com a agricultura de sequeiro, ela é fantasticamente superior, né? Não resta dúvida. E o fator água, o que fica caro, a gente sabe, é a energia elétrica no operacional, são outros insumos, né? Isso sim, realmente é caro. Mas dos insumos que entram na agricultura irrigada, o mais barato é a água. E é o mais importante. Concorda? Porque se você não tiver água, você não tem tudo mais, você não tem irrigação. E é o insumo mais barato. Os adubos, os defensivos, os venenos, agrotóxicos, como queiram chamar, sementes, a própria mão de obra, que também é o outro lado barato. Né? Já te dou a palavra, Cleide, deixa eu terminar. Então a gente vê que realmente, quando você paga para energia elétrica, você está pagando para uma concessionária, que é uma empresa que está oferecendo lucro. Quando você paga para o insumo, o adubo, você está pagando para a empresa que fabrica e comercializa. Você está mantendo uma cadeia produtiva, né? A montante da sua produção. E quando você vai pagar essa água, que é um preço público, você está pagando para uma entidade reverter esse valor, pelo menos 92,5% dessa, porque você tira 7,5% para fazer a manutenção administrativa do processo, mas você está devolvendo para a própria bacia. E mais, você participando do comitê, você pode interferir no destino desse dinheiro. Tá? Você não está pagando para uma empresa. Então, a gente tem que racionalizar as coisas. Isso é no meu entendimento. Obviamente que vocês, como usuário, obviamente, quem paga sempre quer pagar menos, né? Mas vamos relativizar essa situação. Tá? Então, essa é a minha justificativa que eu coloco, tá? Em relação à sua colocação, Cleide. Por favor. Ô, Jacomini, então, alguns pontos que você apresentou aí, concordo com você. Por exemplo, a lavoura de batata, ela se produz, ela tem um valor agregado muito alto, um valor de não só batata, alho, cebola, as HF, né? Tem um valor agregado alto. A soja, né? Milho semente, a soja, você agrega valor. Né? O café.
Sim, se agrega valor. Mas, assim, a gente também tem que pensar... Tem anos, por exemplo, esse último ano agora, mesmo você, a região de Perdizes ali, onde você comentou a questão de batata, teve muita gente que perdeu a safra por causa da geada, não colheu nada. Então, assim, ao mesmo tempo que está contabilizando, o cara está contabilizando 6 milhões de lucro, ele teve 6 milhões de prejuízo. Então, assim, tem o outro lado da coisa também, que o risco em si da agricultura é muito grande. Então, a gente tem que pensar que a agricultura em si é uma indústria a céu aberto que está todas as intempéries, sujeita a todas as intempéries. E aí, a gente busca sempre ter, a gente concorda que tem que pagar pela água, ok, concordamos, só que a gente acha que, sim, o reajuste ele tem que ser mais um progressivo. Na tabela abaixo já tem as formas de reajuste, então a gente sugeria que mantesse o valor proposto pelo IGAN e a partir do próximo ano, se isso fosse incrementando esse reajuste, e as pessoas já estão mais ou menos cientes do que seria a ideia do comitê. Uma outra coisa que a gente está do lado de cá, que você comentou a questão do uso do recurso, nós do lado de cá não estamos tão palpável esse uso do recurso de volta na bacia. Então, assim, talvez falte da opção dos produtores participar um pouco mais do comitê do bacia para esse recurso voltar, e aí eu acho que também falta do comitê também usar essa verba, esses 8% que tem disso lá, para tentar divulgar isso mais, a utilização desse recurso da bacia, porque isso não está sendo tão visível para os produtores do lado de cá, esse recurso voltando. E aí a gente vê, quando vai lá tentar algum processo, algum projeto, para que esse recurso volte para a bacia em si, a gente vê que por falha nossa de não participar tanto do comitê, não é aprovado tanto os recursos para voltar para a bacia. A gente vê lá, tem recurso para saneamento, para recuperação de algumas coisas, mas assim, em si, o produtor rural, esses projetos que para recuperação de bacia, por exemplo, nós estamos precisando de recurso para construir uma barragem que a água residual que sai de Patrocínio. Então, toda a água fluvial de Patrocínio, ela desce na bacia da UAPA e sai arrebentando tudo. Ali para baixo estraga tudo. E a gente está tentando ver se tem alguma verba, alguma coisa para construir uma represa para amortecer essa água. E aí, dentro das pesquisas que a gente fez lá, não tem nada específico que a gente possa buscar esse recurso para construir essa barragem, para melhorar isso. Então, assim, um pouco pode ser falha nossa, mas um pouco também acho que do comitê. Os membros do comitê, igual você falou da boa-fé, a gente olha lá, talvez os membros que estejam lá dos outros segmentos também não estejam olhando um pouco para o setor agropecuário também. Não está sendo... não está tendo paridade nisso. Bom, eu acho que você tem razão em tudo que você falou, realmente. Inclusive, a questão, antes de mais nada, nós temos que diferenciar aqui. Nós estamos trabalhando na questão da cobrança, não na questão da gastança, vamos dizer assim, né? A aplicação do recurso, ele deriva de um plano de bacia. Esse plano, que no meu entendimento está super desatualizado, ele precisa de, talvez, ao invés de refazer o plano como um todo, refazê-lo setorialmente. Isso aí tem a oportunidade de fazer no PPA. Quando você trabalha com o plano plurianual de aplicação, você tem, como o dinheiro não dá para fazer tudo, você dá prioridades para um ou outro aspecto do plano. Tá? Ultimamente, eu concordo com você que tem sido dado prioridade para o setor de saneamento. Porque, antes de mais nada, o setor de saneamento é o que mais paga, do ponto de vista quantitativo. Só o DEMAI de Uberlândia, ele paga correspondente a mais de 50% do valor arrecadado pelo CBH Araguari.
tá? Para você ter uma ideia. E junta outros do setor de saneamento, né? Então, você tem que o setor de mineração, ele paga 10 vezes mais o valor da agricultura, nessa na proposta aqui do Conselho, ou, enfim, ele paga como pagar com água subterrânea. Enfim, o setor que menos paga e que mais usa água é a agricultura. Justamente isso é porque sabe-se que o setor da agropecuária, ele também é um produtor de água. Então, ele está sendo remunerado nesse pagamento mais baixo do ponto de vista relativo entre os outros setores. O fato dele pagar menos é uma forma, antes de mais nada, de você remunerar o produtor pelo fato dele também ser o produtor de água. Entendeu? Então, está tudo encaixado, está tudo harmônico. Agora, puxar um pouquinho mais no valor, você tem a possibilidade de utilizar esse mecanismo de cobrança como também um processo educativo para você buscar gastar menos água. Porque gastar menos água, antes de mais nada, é gastar menos energia, até menos insumo, né? Eu me lembro que eu tenho trabalhado já há vários anos no setor da cultura da batata, por exemplo. Há cerca de 15 anos atrás, 17, 18 anos, quando a batata começou a entrar efetivamente aí na bacia, por exemplo, na subbacia do Ribeirão Santa Juliana, você gastava, para uma safra de batata, algo em torno de 650, 700 milímetros de lâmina d'água para produzir 800 sacos de batata. Hoje, se gasta entre 350 a 400 milímetros e se produz 1.200 sacos, em média. Então, você vê que o próprio setor ele vai se ajustando porque vai aprendendo a trabalhar, irrigando menos, irrigando com critério, você gasta menos insumo, você cria ambiente menos favorável para o desenvolvimento de fungos, por exemplo. Então, tem uma série de elementos que vão, ao longo do tempo, melhorando. Então, por quê? Você reduzindo a água, você reduz a energia, você reduz tudo, tá? Insumos, tudo. Tá? Então, essa é a mentalidade da coisa. Tá? Agora, os ganhos que o setor passou a ter ao longo do tempo foram ganhos realmente significativos do ponto de vista econômico, né? Se há menos, você tem uma racionalização dos insumos e aumenta a produtividade, esse ganho também é importante, tá? Bom, mas sendo mais objetivo, a gente pode ficar a manhã toda nessa discussão aqui. Sendo mais objetivo, você deu uma sugestão aí que eu gostaria de aprofundar. Quando, nas reuniões anteriores, na quinta reunião, nós havíamos solicitado um parecer do IGAN, por intermédio da ABA, a respeito da escalonamento, né, da cobrança. O que se pode fazer para o setor da agropecuária, eu sugeriria, sem deixar de usar as duas faixas, né, acima de 250 mil metros cúbicos e abaixo, mas partir de valores mais baixos, mas que não podem ser inferiores àqueles propostos pelo Conselho Estadual, e falar, olha, num horizonte de 3 anos, nós vamos atingir o valor que está sendo proposto aqui. Isso nós podemos fazer.
porque nós não estaríamos cobrando abaixo, percebe? Abaixo do conselho. Isso nós não podemos fazer. Por exemplo, está aqui, o máximo que se cobra é 0,042, tá? Na proposta na DN 68, né? Se você vier aqui para a nossa proposta, o máximo que cobra é para volume maior que 250 mil, na categoria A, 0,066. Então, nós poderíamos fazer proporcionalmente uma tabela, né, que comece com 0 no primeiro ano, 0,042, e no terceiro ano chega no 0,066. E faremos toda a proporcionalidade a partir desses valores. O que você acha, Cleide? Atendendo a sua solicitação. Jacomini, acho que é uma ótima ideia. Você acha que fica boa? Acho que fica ótimo. Acho que assim, fica mais equalizado, mais fácil do pessoal se programar dentro do que tem que fazer. Acho que ficaria bom, sim. Muito bom. Vocês percebam... Jacomini. Oi? Pois não. Pode falar. É a Maria Eduarda. Não, só uma dúvida. Essa questão do escalonamento vai para todos os usuários? Não, por enquanto nós estamos tratando aqui caso da agropecuária. Agora vamos estudar, vamos conversar. Nós estamos aqui para isso. Tá. Eu não sou nenhum, você não sabe, eu não sou radical, nunca fui. Não, tá, é porque assim... Sou conciliador. Vamos conversar. Tá? Porque eu acho que o escalonamento é ideal para todos, né? Sim, mas você vê, demais finalidades, já está igual do conselho. Você pega aqui, demais finalidades, 0,042, 0,42. Você já tem lá do conselho, demais finalidade a 0,42. Tá? Por exemplo, demais finalidades já está igual ao conselho. Onde está a indústria, né? Viu, Maria Eduarda? Você viu já? Se você colocar a tabelinha do conselho, ela está igualzinha aqui. Rebaixamento para mineração, 0,35. Ela está como classe C, assim, C demais finalidades. É a mesma coisa do conselho. Então, aqui não pode baixar mais. O único valor, na verdade, que está diferente do conselho é da irrigação. Então, aí nós podemos fazer essa intervenção. Então, a pergunta da Maria Eduarda, se vai ser igual aos outros? Não, porque nós já estamos no conselho. Agora, você quer aumentar? Hein, Maria Eduarda? Daqui 3 anos... Não, estou querendo não. Quero então, não. É isso mesmo, então, a gente contra o escalonamento. Antes de propor, vamos estudar, né? Uhum. Você percebeu que está tudo igual ao conselho, menos a agropecuária?